Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Pai, Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa a vida de todos os irmãos. Muito bem, graças a Deus. Eu queria dizer a todos os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos para mais um estudo da Palavra de Deus, do qual hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Existe aí no meio evangélico cristão algumas dúvidas que estão surgindo no fim desses tempos. Louvado seja Deus. Então vocês observam que Jesus ele disse: cautelai-vos dos falsos profetas, que ninguém vos engane, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então, vai surgir, louvado seja Deus, falsos comentários para abater a sua fé, a sua crença, enfim. Mas nós cremos na ressurreição do Filho de Deus. E não é possível que essa palavra de Gênesis e Apocalipse esteja errada. Não existe nenhum livro na terra mais inspirado por Deus do que a Bíblia, a palavra do Senhor. Muito bem, então vamos lá, vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A pergunta é: o que você acha? Ele já ressuscitou ou ele não ressuscitou? Fica aí, louvado seja Deus, e vai aí, louvado seja, participando do estudo. Eu creio que ele já ressuscitou. Amém? Vamos começar, louvado seja Deus, em Mateus. Mateus, evangelho que escreveu Mateus, capítulo 28, para a glória do nosso Deus. Mateus 28, a ressurreição, uma prova que Mateus testemunhou, Mateus viveu, Mateus publicano, um judeu que trabalhava para o governo romano, por isso chamado de publicano, entendeu? Muito bem, judeu, andou com Jesus, sinal da sua existência. Louvado seja Deus, testemunho, louvado seja Deus que ele dá, que ele escreve, louvado seja Deus é esse. Depois, capítulo 28 de Mateus, depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Maria foram ao sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E a sua aparência era como de relâmpago, ele brilhava, né? Aqueles relâmpagos, ele brilhava como relâmpago, e a sua roupa branco como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos, caíram desmaiados. E o anjo, porém, dirigiu-se às mulheres, olha aí, e disse: não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui,
já ressuscitou, como havia dito. Vinde verdes o lugar aonde ele jazia. Quer dizer, o túmulo está vazio. Mensagem do anjo do Senhor. Amém? Essa é uma prova. Mateus escreveu ao povo judeu. Glória a Deus. Muito bem. Agora vamos para Marcos. Vamos para Marcos, capítulo 16 de Marcos. Portanto, dentro da Universidade Teológica, existe algum comentário, né? Louvado seja Deus. E esse comentário fere a nossa fé de uma forma terrível. Eles alegam que o capítulo 16 de Marcos termina no versículo 8. Que do versículo 9 até o 20 do capítulo 16 de Marcos é acréscimo, acrescentado. E eles dizem que por causa desse livro, eles dizem que Jesus não ressuscitou. Aí eu fui no contexto do mesmo texto e encontrei no versículo 6, já que é do versículo 8, do versículo 9 em diante, então eu vou para o versículo 6. E no versículo 6 está escrito assim, é o mesmo texto lá de Mateus, viu? Mesma coisa, eles falaram as mesmas coisas. A ressurreição, né? Passando o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para irem ungir o corpo de Jesus muito cedo, no primeiro dia da semana, e logo depois do nascer do sol foram ao sepulcro e diziam uma outra: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Vocês observam que lá Mateus fala que o anjo do Senhor desceu e ele brilhava como relâmpago, louvado seja Deus, e a roupa dele era branca como a neve. Aqui fala, Marcos já fala, que elas entraram e viram a pedra removida, entraram dentro do sepulcro e encontraram um moço assentado, um jovem assentado à direita, vestido de brancos, de mantos brancos. E ficaram espantadas. E ele lhe disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, já ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Aí o anjo manda: ide e anunciai aos discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aos seus discípulos e a Pedro: ele vai diante de vós para a Galiléia e lá o vereis, como ele vos disse. Então Jesus já tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Muito bem. Marcos e Mateus falaram as mesmas coisas. Muito bem. Vamos para Lucas. Lucas 24 agora. Nós vamos para Lucas. Vamos ver que o Lucas, o apóstolo, né? O apóstolo não. Ele não era apóstolo não, viu, irmãos? Glória a Deus. A gente tem costume de falar que Lucas era apóstolo. Mas ele não era apóstolo. Ele era discípulo de Paulo.
amigo, companheiro, o médico amado, né? É companheiro, cooperador, né? De Paulo, né? Louvado seja. Então tá aqui, capítulo de número 24 de São Lucas, verso 1, né? Louvado seja. Então eu quero dizer a todos os irmãos que estão nos ouvindo que Marcos escreveu aos romanos. Escreve aí, anota aí. Aos romanos, né? Louvado seja Deus. Com ajuda, segundo a história teológica, com a ajuda de Pedro, né? Porque ele era muito jovem. Tem até uma história que quando Jesus, está na Bíblia, quando Jesus está lá orando no monte e os discípulos todos dormindo, segundo o comentário, segundo a Bíblia, João Marcos estava lá no meio, deitado. Aí quando vem os mandados, os soldados do templo, atrás de Jesus, para prender Jesus, mandado por Caifás para prendê-lo, quando Jesus fala com aqueles soldados, e que aqueles soldados prendem Jesus e perseguem os demais discípulos, diz a Bíblia que eles ficam dispersos, eles saem tudo correndo no meio ali do monte, e segundo a Bíblia, um dos soldados pega na roupa de João Marcos, um menino, um rapaz, um jovem, adolescente, jovem, e ele deixa o manto na mão do soldado e foge. Então, para vocês observar, ele tinha vontade de escrever, né? Tinha vontade de fazer alguma coisa. E quando vai também em missão com Paulo e Barnabé, ele volta para trás, porque ele não tinha aquela experiência, né, irmão? Louvado seja Deus. E na segunda ida, Paulo disse, não, ele já não vai conosco. Aí eles têm discussão, uma discussão muito forte. Paulo e Barnabé acerca de João com o sobrenome de Marcos. Tá bom? Muito bem. Lucas 24. A mesma mensagem, ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro. Muito bem. Quando elas chegaram lá no sepulcro, para nós ganharmos tempo, você pode ler até o versículo de número 6, o anjo disse assim, olha bem, versículo 6, ele não está aqui, mas já ressuscitou, levantai-vos lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. Tá bom? Muito bem. Ele disse, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 7. Se cumpriu. Glória a Deus. Não é possível que esses 3 livros históricos que falam sobre as boas novas de Cristo esteja errado. Amém? Glória a Deus. Está aí mais uma prova que ele já ressuscitou. Capítulo de número 20 de João. Olha aí, João, capítulo 20. Vamos lá. Os 4 apóstolos de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. Os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? Que era cooperador de Paulo, médico amado, ele não era discípulo. Muito bem.
capítulo 20. A ressurreição de Jesus. Por que que esses 4 livros têm marcado certinho a ressurreição de Jesus? Glória a Deus. Não é possível que os 4 erraram. Não, porque a Bíblia, ela responde ela mesma. Não é assim que nós aprendemos na escola? Muito bem. E na madrugada do primeiro dia da semana, sendo já escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra removida da entrada. E correu ela ao encontro de Simão e os outros discípulos a quem Jesus amava. E disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde colocaram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os 2 correndo junto. O outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis de ninho na mão, mas não entrou. Muito bem. Chegou Simão, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Finalmente entrou também os outros discípulos e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não havia compreendido, aleluia, que conforme a Escritura era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Segundo as Escrituras, doutorzão, segundo as Escrituras, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Amém? Glória a Deus. Você pode crer aí, irmão? Você pode dar uma glória a Deus? Ele já ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, vão era a nossa pregação, vão é a nossa fé. Aleluia. Mas graças a Deus que o túmulo está vazio. Glória a Deus. Muito bem. Jesus, versículo 29 do capítulo 20. Jesus aparece aos 12. Jesus manda Tomé, que o incrédulo, tocar do seu lado, olhar as mãos, olhar os pés. Sou eu, Tomé. Ele já ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. O túmulo está vazio. Os anjos anunciaram. E nós também estamos anunciando, louvado seja Deus, que o túmulo está vazio, graças a Deus. Muito bem, vamos continuar. Atos dos Apóstolos. Muito bem, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de terem morrido, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, olha aí, com muitas e
constante provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual de mim ouviste. Pois João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se havia reunido perguntaram-se: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Ele lhe disse: não vos importa saber os tempos ou a época que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Dá para ser testemunha aí, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Serei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Muito bem. Graças a Deus. Está aí a palavra do Senhor. Glória a Deus. Além desse texto, nós encontramos também no versículo de número 11. Vamos lá, versículo 9 em diante. Depois que lhe dissera isto, vendo-os ele, foi levado às alturas nas nuvens, recebido a uma nuvem, e recebeu, encobrindo aos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. De repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco e disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Jesus ressuscitou, irmão. E os anjos do Senhor, eles não são mentirosos. Não é possível que alguém coloca nesse texto um anjo, dois varão de branco aqui, para testificar isso. Eu creio, nós cremos na ressurreição de Jesus. Graças a Deus. Ele já ressuscitou. Louvado seja Deus. Capítulo de número 2, verso 32. Atos 2, 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Tá vendo, irmão? Segundo João, no capítulo de número 20, no verso 29, bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e creram em mim. Não é possível que toda essa palavra a gente venha duvidar. Irmão, nós não precisamos duvidar da palavra de Deus. Creia. Crê somente e será salvo. Maravilha, graças a Deus. Vamos lá. O apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro. Por que eu tô, aleluia, pegando as pessoas que eram mais íntimas dele? Estava com ele. Se essas pessoas, se eu não crer
naquilo que essas pessoas que andaram com ele, que teve com ele, pescou com ele, enfim, meu irmão, eu vou acreditar em quem então? 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 3. Olha aqui diz a palavra. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Ele já ressuscitou. Graças a Deus. Versículo de número 21. Para você dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é duvidosa. Não, ela não é duvidosa. Versículo 21 do mesmo capítulo. Diz assim, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Olha aí, que palavra maravilhosa. Ele já ressuscitou. Glória a Deus. Que maravilha. Jesus, ele já ressuscitou. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui. Nós falamos de Pedro, agora vamos falar de Paulo. Paulo é aquele homem que perseguia a igreja, né? Saulo, né? Saulo era perseguidor da igreja, mas Jesus encontrou com ele no caminho, louvado seja Deus, e ele se converteu. Louvado, eu fico assim, muitas das vezes pensando, quantas pessoas que estão dentro da igreja, se dizendo ministro, se dizendo aí apóstolo, se dizendo aí bispo, pastor, que não se converteu ainda. Qualquer onda de doutrina aí, leva ele embora, hein? Ele começa a sambar dentro da igreja, ele começa a jogar bola dentro da igreja. Só o sangue, né, de Jesus, né, para ter misericórdia. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Coisa boa, hein? Louvado seja Deus. Capítulo 2, verso 8. E diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou de entre os mortos, segundo o meu evangelho. Glória a Deus. Maravilha. Paulo testificando da ressurreição de Cristo. 1 Tessalonicense, capítulo 4, verso 16. Pois o Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Coríntios, glória a Deus, ele já ressuscitou, irmão. Ele é a primícia, o primeiro. Louvado seja Deus que ressuscitou. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15, verso de número 4. Diz assim: foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Olha aí, glória a Deus, que maravilha. Em seguida, foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, olha aí, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Olha aí, irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Você crê na ressurreição? Eu também creio. Deus abençoa. Fique na paz. Aguarde. Logo estaremos com nova mensagem da parte do Senhor. Amém.